Shabbat Shalom a você que está nos assistindo pela TV Sião, a você que está aqui na Hart Sion. Hoje é um estudo muito importante, ainda no livro de Vaikra, Levítico. É o capítulo que trata a Parashá Behar, no monte. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, Vaikra, capítulo 25, a partir do verso 1. E nós vamos estudar então esta porção tão curta, mas tão importante. Ela praticamente tem um capítulo só. Ela trata aí do capítulo 25, verso 1 até o capítulo 26, verso 2. Pouco mais de um capítulo, mas com tantas revelações, com tantas bênçãos que Deus ordenou para o povo de Israel, apenas em um capítulo. Realmente é fantástico. Então acompanhe aí na tela. Nós vamos tratar hoje da Parashá Behar, e a Haftará dela é Jeremias capítulo 32, versos 6 a 27, e um texto correspondente do Novo Testamento é Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. De antemão, eu acho muito interessante termos esta Haftará atrelada a essa porção da Torá. Para cada porção da Torá, os rabinos fizeram uma porção dos profetas, uma leitura paralela, que tem a ver com o mesmo assunto. E nos primeiros séculos da era cristã, a liderança judaica, religiosa, rabínica em Israel, mudou um pouco essas porções dos profetas. Por quê? Porque havia textos que eram lidos, que faziam referência ao Messias. E como Yeshua tinha acabado de vir, estava aquele alvoroço todo em Israel, muitos gentios se convertendo à fé e se tornando discípulos desse Yeshua, esses rabinos lá em Avne, no segundo século, decidiram alterar algumas porções dos profetas. Então, porções, por exemplo, que nós tínhamos antigamente, antes de Yeshua, eram lido nas sinagogas, a Haftará de Isaías 53, era lido nas sinagogas a Haftará de Isaías 61, e a prova disso é que o próprio Yeshua lê essa porção lá em Lucas capítulo 4. Ele lê Isaías 61, por quê? Porque era a porção do dia, provavelmente atrelada a porções como essa do Behar, que trata sobre o ano de jubileu. Então os rabinos alteraram isso aí. Então por que hoje nós lemos Jeremias 32 e não, por exemplo, Isaías 61? Porque houve realmente essas adulterações aí, para tirar os textos concernentes ao Mashiach. Mas muito bem, vamos então dar início ao nosso estudo. No capítulo 25 aí de Levítico, começa assim: disse o Senhor a Moshe no monte Sinai. Então por isso que chama Behar, que é no monte, Behar Sinai. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado, um Shabat ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá Shabat Shabaton, sábado de descanso para a terra, um sábado a Adonai, e não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti, ao teu servo, à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Muito bem, nós estamos aqui numa instrução muito interessante, que eu diria que é um mandamento suprarracional. Na Torá nós temos mandamentos morais, éticos, racionais. Você entende por que você guarda. Por exemplo, nós temos: não assassinarás, não adulterarás. É lógico, ele é racional e lógico. Entendemos por que não devemos matar, ou não devemos adulterar, ou não devemos mentir, ou não devemos dar maus testemunhos, decretos maus, não é? Mas isso são mandamentos morais racionais. Mandamentos como este, eles fogem à compreensão humana.
Mas eu não entendo e não vou conseguir explicar para você aqui em 40 minutos, 50 minutos, por que Deus ordena que a terra descanse um ano, ou por que de 50 em 50 anos deveria haver um ano de descanso solene e um ano de redistribuição de propriedades em Israel? Nós não entendemos com clareza, ou por que, por exemplo, outros mandamentos como o da novilha vermelha. Então este mandamento, eu acho que ele tem um pouquinho de racionalidade, logicamente, mas ele também beira o suprarracional, porque nós não entendemos com certeza a razão, mas sabemos que esses mandamentos são expressões da divindade de Deus. Deus, ele traduz toda a sua divindade nestes mandamentos da Torá. Então nós atentamos, e este mandamento do chamado Shemitah, que é o ano de descanso da terra, ele é muito importante. No meio cristão, eles passam por esses textos e acham que isso aqui já deixou de existir há milênios. Não, não. Assim que começamos a habitar na terra de Israel, nesse regresso, dos judeus no século XIX, 1830, 1840, começou-se uma imigração maciça de judeus da Europa novamente à terra de Israel. Assim que os primeiros colonos judeus, os primeiros pioneiros, pisaram na terra dos seus ancestrais, começaram a atentar para esse mandamento, que deveria ser guardado onde? Em Israel. O Shemitah não é guardado fora de Israel. Ele deve ser aplicado em Israel. E o Shemitah diz o seguinte, olha, de 7 em 7 anos, a terra deveria guardar um Shabat, um descanso ao Senhor. E de acordo com o verso 21, Deus abençoava a colheita do 6º ano, fazendo com que ela fosse tão próspera que durasse 3 anos. A pessoa poderia, o dono da terra comeria os frutos do 6º ano durante 3 anos. Então, ele colheria no 7º, no 8º ele também comeria, porque ele estaria plantando, e no 9º também, ou seja, Deus abençoaria por 3 anos, porção triplicada, àquele que escolhesse guardar o Shemitah. Então, nós vemos aqui que o Shemitah era também um teste de fé. A própria Torá prescreve, não perguntem vocês como nós haveremos de comer no 7º e no 8º ano, porque eu vou abençoar a colheita de vocês no 6º ano. Então, era um teste de fé também para o judeu. Olha, no ano do Shemitah era enfatizada a Tzedakah. Isso aqui é muito interessante. No ano em que a terra descansa, o judeu era lembrado de ajudar aos pobres. Tanto é que você leu aqui nessa curta instrução do Shemitah, que o que nascesse naturalmente seria para os pobres, seria para os animais e também para o dono do campo. Mas não deveria se colher para vender. Não poderia ser feito colheita alguma, não poderia ser feito arado algum, não poderia se plantar nada no 7º ano. No 7º ano a terra iria descansar. E não é um descanso biológico, físico e natural, apenas. Porque tem gente que pensa, isso é lógico, esse mandamento é para a terra poder descansar e repor os seus nutrientes. Não apenas isso, meu amigo. É muito mais do que isso. É um teste de fé, é algo que Deus ordena, um mandamento dos céus, para que o judeu aprendesse a confiar em Deus. Eu acho que muito mais do que a terra descansar, o intuito de Deus é o quê? Aprimorar a fé de quem guarda o Shemitah. Você já imaginou você com o seu campo? Você depende da produção desse campo, e você escolhe guardar, ficar 1 ano sem semear, nem colher nesse seu campo, por obediência a Deus? Vendo a manifestação sobrenatural de Deus, fazendo com que você colhesse no 6º ano, 3 vezes mais do que o normal? Isso deixava a fé do judeu aprimorada. Eram essas experiências que Deus estava preocupado em imputar ao hebreu. Não só guardar mandamentos, mas ter uma experiência com este Deus. É ver o sobrenatural, é ver a mão de Deus nas nossas vidas diariamente. Então o Shemitah, ele era guardado, e aquilo que nascesse era também dedicado aos pobres.
E lá em Deuteronômio 15, que é uma extensão desse mandamento, porque em Levítico é muito pouco que fala sobre ele. Mas lá em Deuteronômio 15 tem mais detalhes. Depois você pode ler na sua casa. Lá diz que no ano de Shemitah, no 7º ano, as dívidas pessoais eram perdoadas. Diga amém, meu irmão. Já pensou se o seu credor te perdoasse no Shemitah a sua dívida? Olha aí, ó. Entre os judeus não poderia haver cobrança de juros. E há uma preocupação da Torá de amparar o pobre e não deixar que ele chegue num estado de pobreza extremo. A Torá preocupa em evitar que o sujeito se torne pobre. Então, diz assim que se o irmão tiver necessitado, você deve acolhê-lo. E você não deve cobrar dele até que ele se restabeleça de novo. E no Shemitah, no 7º ano, as dívidas pessoais, empréstimos pessoais, às vezes uma pessoa empresta para outra lá em Israel, essas dívidas eram perdoadas. E em Deuteronômio é muito interessante porque Deus fala assim: olha, não endureçais o vosso coração. Quando o necessitado te pedir, não fique pensando, quantos anos faltam para o Shemitah? Leia Deuteronômio 15 e fala assim: não endureça o teu coração, não seja mesquinho para com o vosso Deus. Não esteja esse pensamento na tua mente quando o pobre te pedir ajuda. Porque o sujeito pensa, quantos anos faltam para o Shemitah? Se faltar um ano só, você fala, esse sujeito não vai me pagar. Ele sabe que ano que vem é o 7º ano, eu vou ter que perdoar essa dívida. Então Deus fala, não seja esse o pensamento do teu coração. Ajude, por quê? Porque todo Israel foi peregrino. Todo Israel foi estrangeiro. Todo Israel foi necessitado, então você deve tratar o pobre com mão aberta, com benevolência, com tzedakah, com caridade. Então você pode ler posteriormente, lá em Deuteronômio 15, sobre outras regras que aplicavam no Shemitah, essa parte social, de ajuda social. E olha, Deus buscava um nivelamento social, apaziguando as desigualdades entre as diversas classes oriundas do acúmulo diferenciado de capital. E lá em Deuteronômio 15, 4, ele diz, olha, para que você perdoava a dívida no 7º ano? Para que não haja entre ti pobre. Então, era um artifício, eu poderia dizer, político-social, para que amenizasse as dívidas e as diferenças sociais. A Torá não é contra. Olha, a Torá, outro dia me perguntaram, qual seria o modelo de governo da Torá? Israel vivia em que tipo de sociedade? Era o comunismo. Semana passada me chamaram de marxista, que eu preguei aqui sobre a parábola dos maus lavradores. Não, eu não sou marxista, não sou comunista. Mas eu entendo que há aspectos do socialismo, que é o intermediário para se chegar ao comunismo, segundo Marx, mas eu não sou socialista, mas eu entendo que existem aspectos do socialismo que são bons. Por outro lado, também eu não sou um defensor ferrenho do capitalismo desenfreado. Eu sou a favor do capitalismo como a Torá prescreve. A Torá tem uma espécie de, como é que eu digo? É uma espécie de socialismo de mercado, Tem aspectos, a Torá exprime o melhor de ambos os modelos, do socialismo e do capitalismo. Nós temos um sistema capitalista na Torá. Por quê? Livre propriedade, nós temos a propriedade, nós temos o livre comércio, nós temos a acumulação de riqueza, o sujeito poderia, tem liberdade nas transações comerciais, a economia é relativamente livre para que as pessoas enriqueçam, cresçam em seus negócios próprios. A venda e compra de propriedade privada, existe propriedade privada, Então nós temos aspectos do capitalismo, mas ao mesmo tempo nós vemos a contrapartida. É o quê? Por exemplo, o Shemitah. Nós temos um perdão de dívidas pessoais. Nós temos o que você verá agora, uma redistribuição de propriedades de 50 em 50 anos. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma espécie de capitalismo kasher. É um capitalismo kasher.
é um capitalismo que tem o quê? Que ele sofre intervenções periódicas do Estado. Mas o Estado, por sua vez, não é aquele que oprime. Ele tem intervenções pontuais, para que a sociedade fique o quê? Equalizada. Há ricos, há classe média e há pobres. Mas o Eterno, de tempos em tempos, ele entra com os seus decretos para o quê? Para amenizar esses extremos de desigualdades. Então é muito interessante os sociólogos, né, que estudam. Eu acho uma pena que não se estuda a Torá nesses cursos de sociologia e política. Porque é magnífico estudar isso aqui. Magnífico estudar como que Deus instrui a se administrar aqui o território. Bem, nós temos também no ano de Shemitah, nós temos que durante a festa de Sukkot, no ano de Shemitah, o rei, ou o sacerdote, ou o juiz, ou o líder da nação, deveria ler o livro de Deuteronômio todinho em público. Isso está lá em Deuteronômio 31, 10. A lei era lida todinha em público pelo chefe da nação, no ano de Shemitah, de 7 em 7 anos. Eu me lembro que teve um ano que eu estava em Israel, e foi lido lá o livro de Deuteronômio, não sei se foi pelo Ariel Sharon, mas na época ele cumpriu o Shemitah, né? Na época ele cumpriu o Shemitah, ele leu em público, lá no Muro das Lamentações, lá no Kotel, no Muro Ocidental, ele leu todinho o livro de Deuteronômio, perante os rabinos, né, perante os políticos, com todos os membros do parlamento ali, fez aquela leitura cumprindo a instrução da Torá. Bom, o Shemitah precisa do contexto territorial para ser instituído, ou seja, você tem que estar em Israel, né, necessita-se estar em Israel para que essa lei possa ser ali aplicada. Desde 1948, quando o judeu houve a independência de Israel, né, celebrada na semana passada, foi em 14 de maio de 48, mas essa é a data gregoriana. No calendário judaico foi no dia 5 de Iyar. Então, o 5 de Iyar, cada ano cai num dia. Esse ano caiu no dia 6 de maio. Foi o aniversário de 66 anos da independência de Israel. E desde essa data, oficialmente, olha que maravilha, oficialmente se celebra em Israel o quê? O Shemitah. Mateus, eu achei que fosse uma história longínqua do Antigo Testamento. Não, meu irmão. Em Israel a Bíblia se torna viva. Em Israel a Bíblia ganha vida novamente. E olha, e tem uma novidade para você. Esse ano no Rosh Hashanah, em outubro, no Rosh Hashanah desse ano, entrando no ano de 5.775, será Shemitah de novo em Israel. Então, a partir de Rosh Hashanah desse ano, será Shemitah. Ano que vem é Shemitah, lá em Israel. Só que criaram, né, aqui no século XIX, nesses anos aí de 1888 e 1889, esses colonos que estavam, esses imigrantes judeus que estavam indo lá em Israel, eles estavam tratando da terra, e a terra estava em ruínas. Israel era um pântano, Galiléia era um pântano, cheio de doença e malária, e a terra totalmente incultivável. Então esses colonos vieram da Rússia, principalmente, da antiga União Soviética, e da Rússia, na verdade, e eles começaram então a tratar daquela terra, bombeando a água, né, tirando a água dos pântanos, cultivando a terra. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande de guardar o Shemitah, porque eles tinham que trabalhar no campo para que a terra florescesse novamente. E aí, o famoso rabino Spector, ele criou uma halachá temporária. Ele disse o seguinte, olha, como nós estamos tentando colonizar de novo a terra de Israel e tratar dessas terras aqui inabitadas, se nós pararmos um ano inteiro, todo o trabalho que fizemos uns 6 anos vai por água abaixo. Então nós vamos criar uma halachá, uma lei temporária. Nós vamos criar a heter mechirá. O que é heter mechirá? É uma concessão de venda temporária. Eu vou vender a terra durante o ano Shemitah, o ano sabático, para um gentio. E o gentio vai continuar trabalhando na terra naquele ano. Ele não vai parar. E depois desse ano, pelo contrato, eu resgato novamente a propriedade. Então ele criou isso aí e os colonos acharam uma beleza. E o primeiro rabino do mandato britânico,
que tem início em 1917, ele acata essa halahá do Rabino Spector. Então isso aí fica vigorando. O problema é que esse negócio vigora até hoje, em alguns meios lá em Israel. E gerou um problema muito grande. Porque a halahá do Rabino Spector tinha a intenção de ser algo temporário. Só que perpetuaram até hoje. Então hoje em Israel tem uma grande disputa até entre os ortodoxos. A maioria da terra guarda o Shemitah corretamente. Mas há alguns setores do ortodoxismo que permitem que o judeu, o fazendeiro, o colono, o agricultor, venda ou alugue a terra para um árabe, por exemplo, para não parar a produção no Shemitah. Eu particularmente acho isso muito errado. Eu acho que o mandamento é para ser guardado, né? Porque a Torá fala, guardará tu, teu filho, o estrangeiro. Então a lei é para todos que estão em Israel. Se está em Israel, a lei é uma só, para o estrangeiro, para o peregrino e para o natural. Então isso não está certo. Eu entendo que foi uma lei temporária, o problema é que ela foi perpetuada até os dias de hoje, né? Então não dá. É igual aquele famoso caso, né, do rabino da comunidade, de uma comunidade italiana, não lembro agora a cidade. Durante a peste negra, a peste bubônica, estava um índice de morte muito grande nas cidades da Europa, e chegou o dia de Yom Kippur. E a comunidade estava muito temerosa, porque as pessoas já estavam adoecendo. Se eles jejuassem completamente durante um dia, poderia facilitar muito a doença, né, eles serem infectados pela peste negra. E aí a comunidade desse rabino chegou na sinagoga na noite de Yom Kippur, Erev Yom Kippur. Quando eles abriram a porta, o rabino tinha preparado um banquete para eles. Tinha lá a mesa com muitas iguarias. E aí as pessoas disseram, mas rabino, hoje é Yom Kippur, nós teríamos que jejuar durante 24 horas de comida e bebida, e o senhor arruma aqui um banquete para nós em Yom Kippur? Ele disse, olha, se vocês jejuarem, vocês irão morrer. E morto não guarda mandamento. Mandamento foi feito para os vivos. Então, esse Yom Kippur vocês irão comer para que os próximos vocês possam guardar. Ou seja, isso é um exemplo de uma halahá temporária, né? Por quê? Porque o mandamento foi feito para o homem, e não o homem para o mandamento. Yeshua deixou isso muito claro. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que significa isso? A vida do ser humano está acima da guarda dos mandamentos. Ou seja, numa situação de vida ou morte, de perigo, de risco de vida iminente, você pode transpassar todos os mandamentos para se manter vivo, exceto 3. Exceto 3 que você, lamoto, velou, lavor, você morre, mas não transpassa. Quais são? Idolatria. O sujeito fala com você, ajoelhe e me adore para que você não morra. Então você fala, pode me matar. Porque idolatria é inegociável. Pecados de origem sexual, deita-te comigo para que você continue vivo. Ou abuso de tal e tal pessoa para que você continue vivo. Isso é inegociável, não se faz. E também entregar um inocente à morte para que você possa se livrar. Então essas 3 coisas na Bíblia não se faz para preservar a vida. Aí o sujeito entrega a vida mesmo. Mas todos os outros mandamentos, se for num momento de perigo iminente para a sua vida, os rabinos permitem que você transpasse para que você possa preservar a sua vida. Nós temos isso ao longo das Escrituras, e Yeshua usa esse exemplo quando vai argumentar com os fariseus sobre o Shabat. O exemplo que ele cita é o quê? De Davi comendo os pães da preposição. O Davi comer um pão que não era para ele comer foi pecado. Isso é pecado. O pão da preposição não podia ser comido por qualquer um. E Davi, quando chegou para esse pão, para pedir esse pão para o sacerdote, ele mentiu, falou que tinha Saul, que tinha enviado ele, não era. E ele comeu do pão, mas por que não foi atribuído isso a ele como pecado? Porque ele estava faminto. A Torá fala que ele estava em campanha com os seus homens, estavam famintos a ponto de padecer. Então eles comeram o pão da preposição e não foi atribuído como pecado para eles. Então Yeshua usa isso para dar essa ordem, regra de mandamentos. Bem, então isso aqui foi só um resumo sobre o Shemitah. E olha que interessante essa foto que nós tiramos lá em Israel. É uma foto, estávamos num ônibus e foi tirada uma foto de um campo. E olha o que diz a placa que está nesse campo.
Dá a aparência que o campo realmente está abandonado, e está. Por quê? Aparentemente abandonado, né? Está escrito aqui na placa, Can, aqui, Shomrim, guarda-se, Shemitah. Com exclamação ainda. Para mostrar para o povo, este campo guarda o Shemitah. Isso é real em Israel, meu irmão. E agora em setembro começa mais um ano de Shemitah lá em Israel. E quando você vai no supermercado comprar frutas e legumes, você vê lá legumes que são obtidos de campos que respeitam o Shemitah. São até mais caros, você sabe, né? Eles compensam o valor, o ano que fica parado tem que compensar de alguma forma. Isso é errado também, na minha opinião. Mas acontece isso, você vai comprar lá o fruto Shemitah, é mais caro. Não tem jeito, né? A natureza humana é um negócio que a Torá tem que estar presente, porque senão desvia. Mas você pode comprar no supermercado frutos de campos que respeitam o Shemitah. Tem escrito lá, Shomrim Shemitah. Eles guardam o Shemitah. Bom, vamos avançar então agora para o grande ano de Adonai, chamado de Yovel. E o Yovel, ou Jubileu, você vai ver aí a partir do verso 8. Eu não vou ler aqui tudo, eu vou apenas explicar para você. E o Jubileu, pessoal, a gente vê muita coisa sobre ele, né? As pessoas falando sobre o Jubileu isso, Jubileu aquilo. O Jubileu realmente era um ano fantástico em Israel. Ele ocorria de 50 em 50 anos. E ele começava no dia de Yom Kippur, ao som do shofar. Então, no dia de Yom Kippur, do 50º ano, entrando no 50º ano, né? Depois de Rosh Hashanah, nós tínhamos ali o início do Yovel, do ano de Jubileu. Então, de 50 em 50 anos, como nós vemos aqui, havia 7 semanas de anos do Shemitah, e nós tínhamos então o Yovel. O que acontecia? Havia libertação para os escravos hebreus, né? Na verdade, não existia escravo hebreu. O sujeito podia, se ele não conseguia pagar uma dívida, ele tinha que pagar com trabalho. Então, nenhum escravo hebreu era, na verdade, escravo. Eles eram assalariados. E mais o salário era usado para quê? Para pagar uma dívida qualquer. Esses escravos, eles eram libertos no jubileu. E outra, essa pessoa que trabalhava para pagar uma dívida, um judeu, ele não podia trabalhar para pagar a dívida mais de 6 anos. Então, 6 anos era o tempo limite que uma pessoa podia servir a outra para pagar a dívida. Depois desses 6 anos, a pessoa tinha que sair, e ainda com bens, com o que ela produziu, ela tinha que sair. Se o hebreu não quisesse sair, porque ele gostou da família, gostou da casa que ele trabalhou, eu quero ficar aqui. Então, ele tinha a orelha furada, tá, com uma marca, que ele está ali por opção. Ele optou por continuar ali, servindo aquela família, e é lógico, recebendo o salário. Então, no jubileu, havia essa libertação, essas pessoas que estavam pagando dívidas com trabalho, havia perdão de dívidas e o principal, restituição da propriedade original. Original baseada em quê? Baseada, pessoal, na distribuição de terra que Josué fez quando o povo chegou em Canaã. Ali houve um sorteio, você lembra? Que a Torá diz que houve um sorteio e as terras foram distribuídas entre as tribos. E as famílias de cada tribo habitavam, então, naquelas regiões que Josué estabeleceu. Aquilo ali foi escriturado, aquilo existiam documentos, e de 50 em 50 anos, a propriedade voltava para o dono original, ou para o descendente legítimo daqueles a quem a terra pertencia. Isso acontecia muito, porque em 50 anos o sujeito pode se endividar, às vezes teve que vender a propriedade, ou às vezes alugou. Então, de 50 em 50 anos havia, o Estado intervém, é uma intervenção drástica. O Estado intervém de 50 em 50 anos e redistribui novamente a terra com base no aspecto original de como Israel era dividido. O jubileu, ele só pode ser guardado se Israel tiver total controle da terra de Israel. Porque se houver partes de Israel que eu não tenho domínio, como a faixa de Gaza, como a Samaria, hoje em dia, como é que eu vou restituir a terra ao dono original, se eu não tenho acesso à propriedade original? Então, por isso que o jubileu não é guardado, porque Israel ainda não tem controle total
do seu território. Então não há como fazer essa redistribuição. Então, olha que interessante agora. Quando o segundo templo foi destruído, no ano 69 depois de Cristo, ou 3.829, o jubileu parou de ser contado, a destruição do segundo templo. Desde então, decidiu-se celebrá-lo apenas quando os judeus obtiverem total controle sobre a terra de Israel. Mas nem por isso nós deixamos de contar o ano do jubileu. E isso há várias teorias. Então, há uma teoria que atesta que vai ter um Yovel no Rosh Hashanah de 2017. Muitos rabinos creem que 2017 vai ser um Yovel. Mas a teoria mais aceita é que haverá um Yovel em 2037. No Rosh Hashanah de 2037 vai ter um jubileu. Eu até creio nessa segunda teoria. Há argumentos que se baseiam cada uma delas, eu não tenho tempo aqui de falar. Mas a segunda é bem mais plausível. Eles pegam textos lá de reis, né, quando Isaías dá uma palavra para o rei, para que guardasse o Shemitah e o jubileu. Então, como a gente tem a data da invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém, aí a gente sabe que aquele ano foi ano do jubileu, e aí conta-se e dá mais ou menos 2037, de acordo com essa passagem bíblica lá de Reis. A gente tem como fazer uma tabela e daria no ano de 2037. Eu não sei, mas realmente o ano de jubileu é um ano muito especial, porque ele não só havia o resgate das propriedades individuais, mas havia uma figura muito importante no jubileu, que era a figura do resgatador. Olha aqui o que diz lá no versículo 48 de Levítico 25. Depois de haver se vendido, ou seja, o judeu que tem que se vender para pagar uma dívida, haverá ainda o Geulá, o resgate para ele. Como que isso aconteceria? Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Um dos irmãos, né, um judeu, poderá resgatar o judeu da dívida. Poderá resgatar a propriedade original para ele, poderá resgatar a herança que esse sujeito tinha e que foi vendida. Todas as propriedades em Israel estavam sujeitas à redistribuição no jubileu, exceto propriedades dentro de cidades muradas. Dentro de cidade, o sujeito tinha só 1 ano para poder resgatar a propriedade, senão a venda era definitiva. Mas toda propriedade, toda casa que fosse fora de cidade murada, a regra do Yovel, ela valia. Então nós temos aqui a figura do resgatador. Olha só, em Israel, nos dias do jubileu, existiam a figura dos Malachei Geulá, mensageiros da redenção ou do resgate. Eles anunciavam o ano de jubileu para quem estava oprimido, quem estava trabalhando, quem estava endividado e sem esperança. Os mensageiros lembravam ao indivíduo de sua herança por direito e apresentavam-no ao seu Goel, ao seu resgatador. O mais importante do jubileu era a figura desse resgatador, do Goel. Ele aparecia e ele pagava as dívidas. Ele aparecia e ele restituía a herança a quem tinha tido a herança roubada, a quem estava oprimido, a quem estava endividado, a quem estava oprimido. Então esses anunciadores, né, esses Malachei Geulá, eles iriam anunciando e apresentavam a pessoa ao seu resgatador, a um irmão que pagava a dívida, restaurava a posse e trazia alegria. Jubileu era ano de alegria em Israel. Tocava-se a trombeta, a palavra Yovel, jubileu, quer dizer chifre de carneiro, shofar. Era um ano inteiro de alegria, de júbilo, de celebração, de libertação, de restituição e restauração do status original. Para uma pessoa
oprimida, para uma pessoa endividada, para uma pessoa presa, o jubileu era a melhor coisa que podia acontecer. Celebrava-se naquele ano a Dror, a liberdade. E o mais interessante disso tudo, do jubileu que era celebrado, do ano aceitável, era chamado de ano aceitável de Adonai, o ano da alegria, ano da liberdade. Meu irmão, eu quero dizer a você que Israel nunca precisou tanto desse resgatador como agora. A Torá fala que quando um judeu tivesse que vender a propriedade para um estrangeiro, que a figura do resgatador iria o quê? Iria resgatar aquela propriedade e devolver ao natural da terra a sua herança devida, o seu legado devido. Eu vejo Israel há 2000 anos em diáspora. Não só uma diáspora material, física, que você pode até imaginar que terminou em 1948, mas eu digo que há uma outra diáspora que ainda perpetua, que é uma diáspora espiritual. Israel ainda está distante dos caminhos de Adonai. Israel ainda está alheio à obra do Messias. Israel sofreu contaminação das nações. O Estado de Israel está oprimido. Nós estamos cercados por 1,5 bilhão de inimigos. Somos 6 milhões de judeus em Israel. E 1,5 bilhão de árabes ao nosso redor que desejam a nossa aniquilação total. Estamos sem esperança. Estamos desacreditados. Distantes do eterno. Nos contaminando entre as nações. Nunca precisamos tanto de um resgatador, anunciando o Yovel. Nunca precisamos tanto de um Yovel como agora. E eu quero dizer a você, que Yeshua é o resgatador da humanidade. Só que o Yovel que ele veio apregoar, foge dos limites físicos e geográficos. Ele veio a anunciar, sim, um Yovel verdadeiro, mas esse Yovel, esse jubileu, vai começar no interior do homem. Para que haja uma mudança externa, tem que haver primeiro uma mudança interna. Como meu pai diz, o sujeito nunca vai ser livre se não for antes liberto. Quem não é liberto não pode ser livre. Quem está escravizado pelo pecado não tem livre escolha. Eu disse a vocês que a Torá é chamada por Deus, lá em Êxodo, de o quê? Liberdade em pedras. Harut Aluchot, liberdade em pedras. Traduziram como esculpida em pedras, mas Tiago nos dá a tradução certa, o irmão de Yeshua. Aquele que persevera na lei do eterno, na lei da liberdade, ou seja, quem tem condição de guardar a lei de Deus, é a pessoa que verdadeiramente é livre, que ela não está opressa por nenhuma inclinação do mal. Ela não é dominada por nenhuma tendência da sua carne. Yeshua representa esse Redentor, que atua na humanidade, restaurando o interior do homem. E isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Yeshua faz questão de ler, lá na sinagoga em Nazaré, o que nós vamos ler agora, essa passagem que fala do ano de jubileu. Todo mundo cristão entende que Yeshua é o resgatador. Que ele veio apregoar liberdade aos cativos, liberdade aos algemados,
apregoar o evangelho aos pobres, né, as boas novas aos pobres e oprimidos. Todo mundo sabe isso. Agora, o que o mundo cristão fez foi pegar a obra de redenção de Yeshua como resgatador, como goelo, e limitá-la. Tiraram Yeshua de sua pátria, tiraram Yeshua do seu contexto, tiraram Yeshua do seu povo e o colocaram apenas como um resgatador da humanidade. Pelo contrário, né? Colocaram-no como o quê? Alguém que rejeitou Israel. E deu tudo aquilo que era de Israel para um outro povo, um novo povo. Ou para a igreja. Rejeitaram a Jesus no passado, por isso foram rejeitados por Ele. E as pessoas falam de Jesus como sendo esse lá de Isaías 61, e o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres. Todo mundo lê isso. E se esquece do restante do texto. Se esquece que a obra do resgatador está intimamente ligada à restauração física e espiritual de Israel. Se esse resgatador prejudicou o povo judeu, se esse resgatador prejudicou Israel, ele não é o resgatador. De Isaías 61, ele não é. Se esse Messias, que foi profetizado que ele seria glória para o seu próprio povo Israel, se ele veio para condenar Israel, ele não é o Messias. Como eu disse aqui na parábola dos maus lavradores, lá em Lucas capítulo 20. Que o mundo cristão interpreta como se Jesus estivesse ensinando que Israel foi rejeitado. Quando na verdade ele estava falando contra a liderança religiosa de sua época. Especificamente dos saduceus. O trecho que nós leremos agora é um outro argumento que eles usam para provar que Yeshua rejeitou o seu próprio povo. E utilizando o texto do jubileu. Para encerrar a palavra de hoje, eu fiz questão de projetar para você aqui, e para provar o que é a obra do jubileu. Sim, você já entendeu que Yeshua é o resgatador, é o libertador, que ele dá liberdade aos algemados. Mas e o que mais? É igual a palavra que nós temos aqui, o ensino que nós temos aqui, sobre o elo perdido da fé. Todo mundo entende a missão de Jesus como aquele que leva os nossos pecados no madeiro, na cruz. Mas ninguém entende a outra parte da obra dele, que é remir, restaurar a glória de Israel. Os apóstolos perguntam, quando Yeshua estava prestes a subir aos céus: Yeshua, é agora o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? E Yeshua não diz: não, vocês estão errados, não tem mais reino nenhum para Israel. Yeshua não diz isso, ele diz: olha, não compete vocês a saber tempo nem hora. O cristianismo subtraiu da obra de Yeshua uma parte importantíssima. Subtraiu da obra do Redentor, do Goelo, uma parte sine qua non, importantíssima, para o entendimento da fé de uma pessoa que segue a esse Redentor. Ele não é apenas aquele que dá liberdade aos cativos. Ele não é apenas aquele que apregoa as boas novas aos pobres e oprimidos. Ele é aquele que restaura a glória de Israel. Ele é aquele que restaura a herança de Israel. Esse é o Goel. Um de seus irmãos será o seu resgatador. E dará àquele a herança original, o status original. Israel foi criado para ser luz para as nações, bênção para as famílias da terra. E se não estamos vivendo nesse status original hoje, não estamos vivendo nessa herança hoje, porque precisamos do nosso Goel. Ele restaura a Israel o seu status original. E eu quero ler com você essa passagem de Isaías 61, que Yeshua leu. Onde? Veja aqui. Ele leu neste lugar. Essa é uma foto
da reconstrução da sinagoga de Nazaré, Nazaret, lá na Galiléia. E reconstruíram a sinagoga exatamente como ela era nos dias de Yeshua. E quem for a Nazaré pode visitar essa sinagoga lá. Ela não é muito visitada por cristãos, porque cristãos não estão interessados em ver sinagoga. Mas para mim, esse lugar tem um significado muito, mas muito especial. Porque foi aqui que Yeshua, logo depois de ser tentado, ele se revela. Foi aqui, com essa sinagoga repleta de pessoas que o conheciam, porque ele foi criado em Nazaré. Quero que você veja essa foto. E ouça o que aconteceu ali, há 2000 anos. Vamos começar a ler de Lucas. Você pode ver a foto, fique olhando a foto e ouça. Porque foi neste lugar que isso aqui que eu vou ler aconteceu. Ali no meio, ó, olha aqui. Aqui ao meio, está vendo aqui essa réplica de uma mesa? Aqui Yeshua leu. Aqui Yeshua se revelou. Ali ele declarou quem ele era. Ali ele abriu a sua identidade. Aqui a história da humanidade mudou, meu irmão. Houve um marco. Veja. Indo para Nazaré, onde fora criado. Lucas 4,16. Entrou em um Shabat, em um sábado, na sinagoga, como era o seu costume, e se levantou para ler. Yeshua tinha o costume de ir à sinagoga? Tinha. Ele tinha prazer em ensinar no Shabat, em guardar o Shabat, se deleitar no Shabat, em ir à sinagoga. E era costume dele ir à sinagoga. E levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Para ele ter recebido o livro para ler, ele era uma pessoa importante. Nas sinagogas, nós damos a leitura, a honra da leitura, a pessoas importantes da comunidade. E nessa época aqui, a pessoa que lia era a pessoa que dava adrash. Então o camarada lia, depois ele sentava na Kissê Moshe, na cadeira de Moisés. Quem é que sentava na cadeira de Moisés nessa época? Os fariseus. Não podia sentar na cadeira de Moshe quem não era fariseu. Mas aqui está falando que depois que ele leu, ele assentou-se e proferiu as seguintes palavras. Será que Yeshua era um fariseu? Era seu costume? Ele foi honrado? Aqui ele não tinha se revelado como Messias ainda. Lembre-se. Deram a ele o rolo para ler. E abrindo o livro no profeta Isaías, achou o lugar onde estava escrito. O que ele achou, hein? Marca aí. Vamos lá, vamos ler o que ele achou. Vamos ler o que ele achou. Isaías 61, ele achou. Diz aqui que ele achou, porque não era difícil achar, não era fácil achar, não. Era difícil. Ainda mais no rolo dos profetas. Na sinagoga de Nazaré, ali ao centro, com a sinagoga repleta de pessoas daquela cidade, Nazaré. Yeshua foi dado a honra de ler, ele leu. Isaías 61, 1. O Espírito de Adonai está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aí que vem a palavra Mashiach, ungido. Para pregar o evangelho aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança
do nosso Deus a consolar todos os que choram. Todo judeu conhecia esse texto. Yeshua fez o que nós fazemos aqui todo sábado. Eu não leio toda a paraxá por causa do tempo. Quantos versículos o Gustavo leu hoje? 4, 5, 6 versículos. Por quê? Porque depois dessa leitura há a explicação. Yeshua fez a mesma coisa. Ele leu alguns versos. E depois, como era de costume, assentou-se na cadeira de Moisés, como fariseu, como professor, como rabi, e explicou o texto. Só que os cristãos se esquecem que o que ele leu não é toda a sua missão. Se ele é o resgatador, ele fará e aplicará tudo que está escrito que aquele que o Senhor ungiu fará. E o que é esse que o Senhor ungiu fará? Continue lendo em Isaías. Verso 2, 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram. Verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O verdadeiro Yeshua, que é o Goel, que é o resgatador, que foi ungido para apregoar o ano aceitável do Senhor, ele não só apregoará liberdade aos cativos, mas ele também colocará uma coroa em Sião. Uma coroa sobre os judeus que choram. Esse Yeshua restaurará Israel e fará de Israel um carvalho. Carvalho é uma madeira forte, sólida, de amplos ramos. Esse Yeshua colocará em Sião uma coroa ao invés de cinzas. Só que muitas vezes o cristianismo tem feito com os judeus foi colocar mais cinzas ainda. E usando o nome desse Redentor. Não. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Verso 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha, verso 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, Israel, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Adonai, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Atenção, atenção. Você que é descendente de judeu, olha o que esse resgatador vai fazer na sua vida. Você que é um anusim, olha o que ele prometeu que vai fazer na sua vida. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Deus vai te identificar e vai te restaurar a terra dos seus ancestrais. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Esta é a obra do Redentor. O que tiraram dele no passado, estou agora restituindo. Veio apregoar liberdade aos cativos
e restauração para Israel. E ele continua, o relato aqui continua em Lucas 4. Olha que interessante, as pessoas interpretam mal esse texto aqui. E esse é o texto que eu uso para finalizar a palavra de hoje. Lucas 4. Depois que Yeshua leu o texto do profeta Isaías, que eu acabei de ler, e que todo judeu sabia, olha o que ele disse. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao Razã, que era o ministro lá, o cantor, e sentou-se, olha aí, sentou-se para ensinar. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Imagina aí, olha para a foto, põe a foto, olha o que aconteceu. Então, passou Yeshua a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ei, você percebeu que, vamos ver aqui o 22, ele acabou de dizer que o que ele tinha lido tinha acabado de se cumprir nele, ok? Olha o que aconteceu logo depois que ele proferiu essas palavras, que hoje se cumpriu. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Epa! Quando ele se revelou como cumprimento das palavras, ninguém achou ruim. O que eles fizeram depois que ele falou? Hoje se cumpriu essa palavra. As pessoas se maravilhavam do seu ensino. Puxa vida, esse camarada não é o filho do carpinteiro? De onde está vindo tanta sabedoria? De onde está vindo tanta unção? Meu amigo, as pessoas aceitaram a sua identidade como redentor. Ninguém achou ruim naquela cidade. Ainda estavam maravilhados com tamanho ensino. O problema foi depois. As pessoas se maravilhavam. E aí, Jesus proferiu as seguintes palavras. Verso 23. Sem dúvida, vocês irão me citar este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Opa! Ele já estava anunciando que Nazaré não seria palco de muitos milagres. Ele já estava adiantando: olha, vocês estão se maravilhando, eu sou o Redentor, essa palavra se cumpriu diante dos vossos olhos, mas preparem-se. E vocês irão me citar esse ditado: médico, cura a ti mesmo. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que de muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, nenhuma delas foi Elias enviado, a não ser a viúva de Sarepta lá em Sidom. Não era judia. Era de fora da cidade de Elias. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. O que Yeshua estava querendo dizer? Nazaré, por causa deste fato, que o profeta não tem honra na sua própria cidade, você não verá maravilhas, você não verá tantos feitos da minha parte, como outros lugares em Israel verá. Porque vocês têm dificuldade em me ver como Redentor, porque me conhecem desde pequeno. O profeta não tem honra, não é bem recebido na sua própria terra, por causa disso. As pessoas têm dificuldade, eles não falavam: não é esse o filho de José? Nós não crescemos com ele, brincamos com ele, nadamos com ele. E aí Yeshua anuncia. Vocês vão me citar esse versículo, mas eu já estou avisando: o profeta não tem honra na sua própria terra. Aí, a bomba explodiu. Por quê? Porque os habitantes de Nazaré se sentiram o quê? Inferiorizados. Porque ele citou o exemplo de Elias, de Eliseu, ou seja, na própria terra o profeta não teve atuação. Então, os moradores de Nazaré se sentiram inferiorizados em relação a Cafarnaum. Porque ele mesmo cita, né? Olha aqui o que ele cita.
Ele fala que o povo vai dizer a ele: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. Eles já estavam com essa... Yeshua já sentiu que eles estavam com esse ranço, essa competitividade com Cafarnaum. E ele avisa: olha, vai só piorar. Cita os exemplos, e aí então a população entra em alvoroço e tentam atirá-lo de cima desse monte aí, ó, que essa sinagoga está construída. Expulsaram da sinagoga, quiseram jogar ele lá para o precipício. Jesus, porém, Yeshua, passando por entre eles, retirou-se. Yeshua não está aqui dizendo que ele foi enviado para quem não é judeu. Yeshua não está dizendo aqui que Deus preparou ele para as nações e não para Israel. Yeshua está simplesmente dizendo que naquela cidade de Nazaré, ele não faria tantas maravilhas como faria em outros lugares de Israel. O objeto da sua crítica foram os moradores de Nazaré e não o povo de Israel. Eu já li várias interpretações dessa parábola, desse relato, e as pessoas dizendo: está vendo? Por isso que Yeshua foi enviado não para Israel, mas para as nações. Não. Aqui foi uma exortação específica para os moradores de Nazaré. Isso se cumpriu. Se cumpriu. Assim como Corazim, não é? O que aconteceu com Corazim? Corazim rejeitou o Messias, foi completamente esquecida como cidade. Completamente. Se você for lá, você vai ver só ruínas em Corazim. Então, meu irmão, nós temos que entender que Yeshua não veio rejeitar o seu povo. Yeshua não veio rejeitar a Israel. Yeshua, se for, como eu creio que é, o resgatador, o ungido de Deus para anunciar o jubileu, ele não só apregoará liberdade, libertação individual, como também irá restaurar o povo de Israel e tornar ao povo judeu aquele povo que recebeu uma herança divina, um legado divino de ser luz para as nações e bênção para as famílias da terra. E esta restauração inclui a restauração dos descendentes de judeus da época da Inquisição. Eu creio que a obra do Redentor não é só restaurar Israel, mas é restaurar também esses anusim, esses perdidos de Judá entre as nações. Amém? Graças a Deus. Fique de pé. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto e ponha em você a paz. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vichoneka. Isa Adonai panavelecha. Veyasem lecha shalom.